Hoje nós vamos de Minhas Melhores Partidas de Xadrez, de Bob Fischer. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje a 17ª partida do livro do Fischer, Minhas Melhores Partidas de Xadrez. Ele joga contra ninguém mais, ninguém menos do que Mikhail Tal, o Mago de Riga. E essa partida aqui se segura na cadeira que ela, é teste para cardíaco, pessoal, tá bom? Ela ocorreu em 1959 durante o torneio de candidatos, tá? Mas antes da gente ir pro tabuleiro, se você não for inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Bom, pessoal, aqui o Fischer está jogando de brancas e o Mikhail Tal está jogando de pretas, tá bom? Então, é claro, né? Fischer de brancas, ele abre com E4, C5, a gente vai para siciliana, cavalo F3, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo F6, né? Tudo lance de livro, cavalo C3, A6, aqui o Tal vai para Najdorf, que é a mesma que o Fischer joga, né? O Fischer também joga Najdorf, ele não gosta da dragão acelerada, ele diz que é ruim. E a gente tá vendo aqui o Tal jogando a mesma variante, né? Vamos ver como é que os dois se saem nessa daqui. Então, bispo C4, E6. Aqui a gente já tá na variante sozinho, perdão, não sei como pronunciar isso, tá bom? Bispo B3. Então, mais um lance aqui, a assinatura do Fischer, né? Além de abrir com E4, ele sempre fazia esse bispo C4 e bispo B3, né? É a assinatura aqui do Fischer. B5, F4, B4. Então aqui o Tal ataca o cavalo do Fischer. Cavalo A4, estava atacado. Cavalo toma E4, roque, G6, F5, G toma F5. E é curioso aqui, né? Porque depois de fazer aqui o lance G6, dá a entender que o Tal vai fazer aqui o fianqueto do bispo, né? E dá o roque pequeno. E no entanto ele abre aqui a coluna G sem o menor pudor ou preocupação, né? É o Fischer, né? Ou perdão, é o Tal, né? Mas aí eu te pergunto, você, jogando de brancas, o que você faria contra o Mikhail Tal? Pessoal, sem brincadeira, é surreal isso aqui, mas a gente vê o Fischer fazer um lance aqui, um lance brilhante, à moda, né? A lá Mikhail Tal, que é o lance cavalo toma F5, tá? Esse lance ele é brilhante, por quê? Aqui a gente está oferecendo um cavalo em sacrifício, mas não dá para capturar esse cavalo, tá? Se capturar vai ficar mal. Por quê? Se depois de toma F5 aqui, dá para seguir com dama D5, depois de torre A7, que vai ter que defender aqui, porque olha o mate. Aqui tem mate, tá? Se dama toma aqui F7 e não tem ninguém protegendo, se dama toma F7 aqui e não tem ninguém protegendo, é mate. Então, Mikhail Tal já se precaveu e fez torre A7. Ou deveria, né? Perdão, porque essa não foi a continuação jogada, tá? Depois de dama D4 e dama E7, daria para seguir com bispo E3. Então aqui reforçando aqui o ataque da dama e do bispo nessa bateria para atacar essa torre. Depois de torre G8, que também estava atacada aqui pela dama, então ela sai da fogueira. Dama toma 7, dama toma 7, bispo toma 7. E aqui, se a gente for dar uma olhada, o Fischer estaria melhor, tá? Que grande vantagem para o Fischer, tá bom? Mas não foi assim que seguiu. Então, voltando lá na posição, depois de cavalo toma F5, aqui o Mikhail Tal, né? O mago de Riga, o mestre dos sacrifícios, não ia cair nessa, né? Então, ele fez aqui torre G8, tá? Então, ele simplesmente fez o lance torre G8. E aí o Fischer ele vem com mais um lance brilhante dentro da mesma temática, tá? Que foi o lance bispo D5. Agora o Fischer oferece o bispo, tá? E bom, pessoal, é mesma temática, né? E aqui também não dá para capturar, tá bom? Porque aqui se fizer E toma D5, tá? Tomar aqui o bispo ao invés do cavalo, daria para seguir com dama toma D5, caindo na mesma temática, tá bom?
E depois de bispo toma F5, por exemplo, dama toma F5 e torre A7, que tá tudo certo, né? Tá em posição aqui um pouco melhor para as brancas. E depois de dama toma E4 e torre E7, também é um pouco melhor aqui para as brancas, tá? Mas nada extraordinário. Enfim, de qualquer jeito aqui, qual é o problema? A gente tem umas entradas chatas, né? A gente tem que avaliar também que aqui tem uma estrutura de peões bem defasada, o rei está no centro, então existe vantagem para o jogador de brancas, tá? Eu tenho certeza que o Fischer se sentiria muito confortável jogando nessa posição. Mas não foi assim que seguiu. Voltando na posição, claro, tal não ia aceitar esse sacrifício, né, pessoal? Vendo que ia ficar mal. Depois aqui de bispo D5, o tal faz o lance torre A7. Então ele também tira ali a torre daquela diagonal incômoda, que estava atacada pelo bispo também. E seguindo, bispo toma E4, E toma F5, bispo toma F5, torre E7, então aqui já protegendo o rei. Depois de bispo toma C8, dama toma C8 e bispo F4, né? Atacando aqui esse peão, dando um possível duplo, né? O Fischer vai para cima com tudo. Dama C6 pelo tal, dama F3, propondo a troca das damas. Por quê? Porque aqui o tal ele avançou a dama para atacar esse cavalo aqui que não tem mais volta, tá? Esse cavalo aqui ele ficou sem volta. Porque as casas que ele teria disponível aqui no momento são as casas de C3 e C5, que não estão disponíveis, né? C3 está atacado por um peão e C5 está atacado por outro. E agora a dama está segurando a casa aqui de B6 também. Então esse cavalo vai cair. Claro, o tal captura o cavalo. Dama toma 4, bispo toma D6. E agora o Fischer dá o duplo comentado. Depois de dama C6, atacando o bispo. Bispo toma B8. E agora você fala, poxa Felipe, o tal perdeu uma peça. Não, não perdeu, pessoal. Aqui tem recurso, tá? Aqui é Mikhail Tal e Bob Fischer. Os dois são pedreira, né? Então depois de dama B6, cheque. Então aqui o tal ganha um tempo dando um cheque no rei e capturando o bispo na sequência. Depois de rei H1, dama toma B8, dama C6. Então Fischer leva a dama para o ataque também, dando um cheque. Torre D7 cobrindo, torre de A em E1, cheque. Esse rei aqui no centro, Mikhail Tal, vai dar problema. Bispo E7 cobrindo, torre toma F7, rei toma F7. Nossa, o Fischer entregou a torre. Não, não entregou, pessoal. Ele ganhou um peão, na verdade, né? Porque depois de dama E6, cheque e rei F8, dama toma D7 e tá aqui. O Fischer recupera a torre dele, tá bom? Seguindo, dama D6, propondo a troca das damas. Dama B7, Fischer não quer trocar. Depois de torre G6, C3, A5, protegendo o peão. Dama C8, cheque, rei G7, dama C4, bispo D8, protegendo a cadeia de peões. C toma B4, A toma B4, G3, avançando o peão. Dama C6, cheque, torre E4, cobrindo. Dama toma C4, agora não tem jeito, né? Vai ter que trocar as damas. Torre toma C4, torre B6, protegendo o peão. Rei G2, Fischer vem trazendo imediatamente o rei para o centro do tabuleiro para ajudar as outras peças, né? Aqui ele tem dois peões dois peões conectados. O tal só tem um, então o tal vai tentar um ataque da minoria, mas o Fischer vai trazer o rei para ajudar aqui no avanço desses peões. Rei F6, o tal vem trazendo o rei dele também. Rei F3, rei E5, rei E3, bispo G5, cheque. Rei E2, rei D5, rei D3, bispo F6, torre C2. Então a torre aqui na segunda horizontal para proteger os peões, muito importante. Bispo E5, torre E2, manobrando a torre. Torre F6, torre C2, torre F3, cheque. Rei E2, torre F7, rei D3, bispo D4,
A3, B3 pelo Mikhail Tal. Ele não trocou os peões, ele preferiu avançar, atacando a torre aqui do Fischer. Torre C8, a torre estava atacada, ela sai do ataque. Bispo toma B2 e agora complicou, né? Tal tem um peão aqui avançado, passado, e tá com um peão do Fischer aqui atacado, né? O Fischer tem mais 2 peões aqui na ala do rei, perdão, mas vamos ver como é que segue isso aqui, né? Tem que dar um jeitinho agora nesse peão aqui do Mikhail Tal. Torre D8 cheque, rei C6, torre B8, torre F3 cheque, rei C4, torre C3 cheque, rei B4, rei C7 atacando a torre B5, bispo A1. E agora, né? Aqui o Mikhail Tal tá oferecendo a torre, em troca de avançar o peão. Será que isso vai dar certo? A4, o Fischer avança o peão. B2 pelo Mikhail Tal. E nessa posição o Fischer faz o melhor lance da posição. O Fischer desiste. Pessoal, essa aqui o Fischer não levou. Isso também é covardia, né? Apesar do Fischer ser um gênio, uma pessoa assim que veio para mudar o mundo enxadrístico, né? Ele contribuiu muito com a comunidade. Aqui ele tinha 16 anos, por mais que ele estivesse jogando muito, o adversário dele era o Mikhail Tal, que viria a ganhar esse torneio de candidatos de 1959, tá? Tal estava no auge, né, da carreira dele, tanto que ele viria a enfrentar Botvinnik, acho que é assim que se pronuncia, e se tornar o campeão mundial, tá bom? Então aqui realmente o adversário dele era pedreira, tá? E por que não dá mais para continuar essa posição, pessoal? Por que é perdida, não dá para continuar e o Fischer jogou a toalha? Porque é o seguinte, que se o Fischer, por exemplo, toma a torre, tá? Vamos fazer aqui rei toma C3, que seria o melhor lance da posição. Aqui dá para seguir com B promovendo para dama, com cheque, ou seja, a torre não consegue tomar a dama porque não tem tempo. Por quê? Quem tá dando cheque é o bispo, tá? Então não tem jeito, vai ter que mover esse rei. E se, por exemplo, tá uma possível continuação aqui, se rei para C4 aqui tem mate, tá? Tem mate em 2 lances. Depois de dama C2 cheque, rei D5, dama C6 mate. Felipe, é só mover para casa que vai dar mate, tudo bem. É só mover para casa que não vai dar mate, tem opção. Mas de qualquer forma, aqui o material é muito, tá? A gente vai ter uma dama e um bispo contra uma torre, tá? E apesar de 3 peões aqui e o Mikhail Tal ter apenas um, essa dama aqui vai fazer um estrago enorme, tá? Então dama dá muito cheque em posições abertas, então no tabuleiro, nossa, é difícil, tá? Muito complicado. Com o bispo para ajudar, então pior ainda, tá? Por isso que o Fischer abandonou. Vamos dar uma olhada no gráfico? Olha a precisão desses jogadores, pessoal. Aqui o Fischer fez 88.1 e o Mikhail Tal fez 93.9. A precisão monstruosa dos jogadores. E apesar do Fischer ter feito 2 lances brilhantes, né? Foi aquela tentativa de sacrifício de cavalo depois de bispo, e o Tal não caiu, é claro, né? Ele acabou perdendo, né? Não teve jeito. E aí, bom, começo do jogo aqui no gráfico, a gente dando uma olhadinha, né? O Fischer ganhou um pouco de vantagem no começo, talvez pelo fato do Tal não ter feito o roque, né? Deixou o rei no centro, que é sempre muito perigoso. Mas ele cometeu uma imprecisão, onde equilibrou o jogo. Depois cometeu mais um erro aqui e outro, que deixou o Tal numa vantagem bem legal. E depois, por último aqui, quase pro final do jogo, ele cometeu um último erro que foi a última pá de cal, né? Que nem o pessoal fala, a gota d'água, tá? Vamos ponderar esses lances aqui pra gente dar uma olhadinha? Bom, pessoal, aqui a gente tá indo pro 17º lance, tá? Nessa posição aqui o Fischer já fez o lance bispo F4, né? Com a ideia de tomar esse peão aqui, dar um duplo na torre, no cavalo. Não é uma ideia ruim, é uma ideia boa, mas acabou tendo toda aquela complicação que a gente viu com
Depois ele tomar o cavalo, tomar cheque aqui da dama e perder o bispo na sequência, tá? Então qual seria a melhor continuação aqui? Ao invés de fazer bispo F4, vou voltar aqui, o melhor aqui para o Fischer seria fazer, por incrível que pareça, torre F2, tá? Por que torre F2? Porque torre F2 cobre aqui a diagonal para o rei não tomar cheque. Prepara também para dobrar as torres, tá bom? Já que aqui o rei do tal tá no centro, vamos colocar pressão na posição, né? Então o melhor seria ele fazer torre F2, dobrar as torres, cobrir o rei, tá bom? Depois, se possível, fazer aqui um H1 para não tomar cheque descoberto. Mas não foi o lance jogado pelo Fischer, né? Ele acabou fazendo um bispo F4. E aí a posição equilibrou. Bom, nessa posição a gente está indo para o 22º lance. Então depois do tal ter capturado o bispo do Fischer aqui, o Fischer fez o lance dama C6 cheque, né? Ele deu cheque aqui no rei do tal. Esse lance, pessoal, ele não é bom porque criou toda a complicação de trocar, né, as torres aqui, o que pro Fischer não foi bom, né? Não foi um lance bom. O melhor para ele, ao invés de trazer aqui a dama para uma casa avançada, né, voltando aqui, seria ele fazer, por exemplo, o lance torre de A em E1, tá? Então, já que é para colocar pressão na posição, aproveitar que esse rei está no centro, traz a torre, né? A torre está aqui paradinha no canto, sem jogar. Então, o melhor seria fazer isso, tá? E aqui daria para seguir, por exemplo, com rei D8, já saindo aqui da cravada dessa torre. Torre toma E7, bispo toma E7, dama D5 cheque, agora sim, né? Tocou um pouco de peça, expôs um pouco mais o rei. Rei C7, dama E5 cheque, rei D7, dama F5 cheque. E depois de rei C6, aqui a gente tem uma posição tá no mínimo equilibrada, tá bom? O rei tá no centro, mas aqui ainda dá para proteger de dama, de bispo, dá para trazer a torre. O rei do Fischer aqui tá escondidinho no canto, aqui em H1, bem protegido, tá com uma estrutura de peões legais. Então aqui tem bastante jogo pela frente, tá? Aqui tem bastante luta com chance para os dois lados. Bom, aqui a gente está indo para o 24º lance, tá? E entra naquele tema que eu já comentei no lance anterior. Aqui o Fischer fez o lance torre toma F7, né? Ele trocou as torres aqui, o que não trouxe vantagem nenhuma para ele. E depois de rei toma F7, dama E6 cheque, rei F8 e tá tudo certo aqui, né? Não tem compensação. Na verdade, aqui se a gente for avaliar, a situação tá um pouco mais complicada pro Fischer, né? Porque mesmo depois de dama toma D7, recapturando a torre dele, ele ainda tem um bispo a menos na posição, tá? Tudo bem que tem estrutura de peões melhores aqui, mas como a gente viu, ainda ia dar bastante trabalho, tá? A posição está um pouco melhor para o jogador de pretas, porque as peças estão um pouco mais ativas, né? Já tem peão avançado, enfim, Micael tal, né? Complicado. Bom, aqui a gente está indo para o 45º lance, e esse foi o lance derradeiro, né? Que o pessoal fala, que a vaca foi pro brejo, né? O que acontece? Aqui o Fischer ele comete um erro fatal, que é o lance A3, tá? Então, de todos os lances, o Fischer jamais poderia ter feito A3. Por quê? Permitiu o avanço aqui do peão de B, tá? Atacando a torre e criando toda aquela complicação onde o Fischer perdeu o peão de B e, né, acabou indo ali a derrota, tá? Então esse aqui, por incrível que pareça, esse avanço de peão foi a última pá de cal, tá bom? Ah, Felipe, mas o que poderia ter feito? Olha, deixa eu voltar aqui. Aqui daria até para empatar, tá? Tem uma maneira de empatar aqui, que seria, por exemplo, fazer aqui o lance torre E2. Qual é o intuito do lance torre E2 aqui? Como a situação está muito complexa, está difícil, tem um peão avançado, tem bispo aqui ajudando, o rei está próximo, o adversário tem torre, né? Então é tentar fazer aquele empate chicletinho, né? Que o pessoal fala que a torre fica dando cheque no rei sem parar, né? Como por exemplo aqui, depois de H6, né? Avançando o peão, que seria o melhor aqui pro tal. Daria para ir com torre E8, depois de torre F3 cheque, rei E2, torre F2 cheque,
rei D3, bispo toma B2, torre D8, cheque. E aqui é aquela sequencinha que a gente falou, né? Agora aqui não vai ter mais onde o tal progredir, porque depois de rei C5, torre C8 cheque, rei B5, torre B8 cheque, rei A5, torre A8 cheque, e vai, tá? Aqui não tem mais o que fazer, vai virar sequência de empate. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, tá? Uma partida maravilhosa, deliciosa entre o Bob Fischer e o Mikhail Tal, dois jogadores assim de excelentíssima qualidade, tá bom? Eu desejo a todos vocês uma ótima semana, bastante rate, se quiser compartilhe o vídeo, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!